Hello people, aqui é o Love Cinemeiro Érico Pena, de novo outra vez para vocês aqui na frente do nosso digníssimo Teatro Amazonas, em Manaus, Amazonas, Brasil, E hoje finalmente vamos falar a respeito de uma série que eu particularmente gostei muito, até porque eu sou fã do jogo. Claro que estamos falando de Gambito da Rainha, né? Vamos até explicar melhor um pouco a respeito desse nome, porque o nome, digamos assim, não está totalmente correto, né? E vamos saber o porquê já após a vinheta. Então, roda a vinheta! Bom, meus amigos, para quem me conhece sabe que meus 3 hobbies favoritos é cinema, obviamente, videogame e xadrez. Meus amigos, o jogo do reis, assim como o videogame, assim como o cinema, também faz parte da minha vida desde a infância. Inclusive, né, o meu filho Davi, né, aprendeu a jogar, né, fazer seus primeiros movimentos, mexer suas primeiras pecinhas com apenas 4 anos de idade, né? E talvez seria até já um dos grandes jogadores aí juvenis, infantis, mirins, né, se não tivesse parado em virtude de vários outros, digamos assim, desvios, né? Que às vezes a gente sabe que jogo de tabuleiro concorrer com o jogo eletrônico perde feio, né? Inclusive, no decorrer dessa pandemia, teve algumas vezes que a gente ainda chegou a sentar e jogar juntos, né? Não só xadrez, mas jogo de botão e outras coisas, mas os jogos eletrônicos sempre acaba ganhando, aí não tem como vencer. Mas quem sabe um dia ele volte e se torne um grande campeão, assim também como eu, né? Se não tivesse parado, né? Já que eu aprendi a jogar xadrez em 1989, muitos aqui talvez não fossem nem nascidos ainda. Mas enfim, isso não vem ao caso, é só uma parte, né, gente? Vamos falar agora de Gambito da Rainha. Em primeiro lugar, esse nome não está correto, por quê? Porque o nome certo da peça, gente, é Dama, né? Porque o nome da peça correto é Dama, tá, gente? Foi convencionado, né, aqui no Brasil, que o nome da esposa do rei, não seria chamado de rainha, e sim de dama, até pelo fato de facilitar na hora de você fazer a anotação, porque o xadrez também é um jogo onde tem as anotações. Por isso que em alguns tabuleiros de xadrez você encontra A, B, C, D, F, G até o H, se eu não me engano, e de 1 ao 8º, né? Aí você faz a anotação dizendo o número e a letra. Cada anotação começa com a primeira letra da peça. Então, peão é P, torre T, bispo B, cavalo C, rei R, e aí vinha a rainha. 2 com R's também, aí não pode, né, minha gente? Aí convencionou chamar de dama, por isso que a rainha, em qualquer livro de xadrez que você pegar, ela é descrita pela letra D, de dama. E por isso que o nome correto seria Gambito da Dama. Talvez alguém lá da equipe da Netflix não entendesse um pouco de xadrez, né, e resolveu colocar a tradução literal como está em inglês, Queen's Gambit, né, que seria Gambito da Rainha. Isso lá para eles, né, já que rainha em inglês é com Q, né, de Queen, né, e para nós é com R, de rainha já, né, então ficou dama. Então o normal seria se fosse Gambito da Dama. Eita, que o alarme do carro agora tá pitando ali, mas vai ser assim mesmo. Agora que o alarme parou, e continuou de novo. Agora que o alarme parou, podemos continuar apenas com barulho ambiente. Então, gente, fora essa explicação, alguém deve estar se perguntando, mas o que seria um gambito, né? Bom, gambito no xadrez é uma das estratégias de abertura, né? O que significa o gambito? O gambito significa você sacrificar uma peça, geralmente o peão, logo no início, pela vantagem posicional. Falei grego para alguns. Bom, significa você entregar uma peça, ou seja, você faz uma jogada que você entrega de bandeja uma peça que é o peão. Em compensação, suas peças ficam mais livres para se movimentar. Deu para entender melhor agora? É isso. Bom, essa série, né, Gambito da Rainha, Gambito da Dama, ela narra a história de uma jovem, né, chamada Beth Holmes, né, que ela é vivida pela atriz
Anya Taylor-Joy, né? Eu gosto muito dessa atriz, já fez filme muito bacana. Então, gente, ela interpreta essa jovem muito prodígio no xadrez, que aprendeu a jogar com apenas 9 anos, só de ver, né, um zelador lá da escola que ela, digamos, colégio interno que ela morava, jogando, né? E claro que aos poucos ela foi se aperfeiçoando com algumas dicas que ele foi dando. E a série ela mostra todo esse decorrer, desde a infância dela, a juventude, até a fase mais adulta, né, dela já maior, né, e os desafios que ela tem tanto dentro, né, do jogo, né, dos tabuleiros, como fora, porque ela enfrenta aquela questão do preconceito, porque a série se passa entre as décadas de 50 e 60, então, se hoje em dia o xadrez ainda por muitos é visto como esporte só para homens, visto que são poucas as mulheres que se destacam assim, digamos, nesse jogo, né? Apesar de ter muitos boas jogadoras, grandes mestres e campeãs mundiais, quando se fala em xadrez só se citam, mas geralmente os campeões, né? Os homens e tudo mais. Inclusive a série em alguns momentos até faz essa homenagem aos grandes campeões mundiais e grandes mestres do xadrez, né? Grande mestre é aquele jogador que já está com nível muito evoluído do conhecimento de xadrez, né? Já começa a dar aula, já entende de xadrez. E campeões mundiais não precisa nem explicar, né? O que é. Bom, gente, um negócio interessante também nessa série é o fato dela, cada episódio, né, é o nome de alguma coisa referente ao xadrez, né? Então tem a abertura, né, que é o começo, é o início, quando você decide a estratégia que você vai usar, né? Tem também a parte da defesa, tem uma outra que chama peões dobrados. Peões dobrados é quando o mesmo peão da mesma cor, ela ocupa a mesma coluna, fica um na frente do outro. Às vezes, por alguns, isso é visto como um ponto fraco durante o jogo. Tem também ataque duplo, como o próprio nome já está dizendo, é quando uma peça ataca duas ao mesmo tempo, sendo que o adversário só vai poder salvar uma. Em alguns casos isso é também chamado de garfo, quando esse ataque duplo é feito por peões, né? Porque é o seguinte, essa série ela é muito boa, principalmente a parte onde aparece ela jogando xadrez e vencendo adversários muito mais fortes que ela, muito mais famosos e tudo mais. Porque até então ela era uma jovem desconhecida nesse ramo, no mundo do xadrez. Ela não tinha nem rating. Rating é, digamos assim, o teu score. Score é tua classificação por pontuação dentro do jogo. E aí essa classificação faz você pegar adversários que sejam mais ou menos do mesmo nível. Mas como ela não sabia nada, ela não sabia nem operar o relógio de xadrez, que é um relógio muito simples. Quando você vai jogar o xadrez, quando você vai jogar uma partida de xadrez em campeonato ou torneio assim, geralmente é marcado o tempo através do relógio. Você aperta o botãozinho, o tempo começa a contar para o adversário. Ele joga, aperta o botãozinho, o tempo começa a contar para você. Simples assim. Por quê? Porque às vezes também, não só pelo checkmate, mas também por tempo a pessoa pode ser derrotada, tá certo? Então você percebe que a série também faz referência a esses termos muito usados no xadrez, né? Assim também, como eu já falei anteriormente, ela cita, né, campeões, grande mestre, fala de aberturas, fala de meio jogo. Então, para quem entende xadrez, poxa, é um prato cheio. Para mim, eu me deliciei com isso, porque até a primeira vez que a Beth vai jogar com o zelador, ela pega o mate pastor. Eu, só de olhar a cena, eu já sabia que ele estava montando o mate pastor. Aí eu pensei, pô, não acredito que ele vai fazer isso. E fez. Mate pastor é um mate muito utilizado para dar lições em quem está iniciando o jogo, principalmente aqueles que se acham, né? Que é um mate simples, é feito em poucas jogadas, entendeu? Então, isso daí só percebe quem já entende um pouco de xadrez, né? Assim como algumas citações de livros, de jogadores, contando um pouco da história, até mesmo em certos momentos, quando algum adversário diz assim, olha, você joga e usa a estratégia e ataca como Alekhine. Alekhine foi um jogador de xadrez russo, entendeu? E falando nisso, o Garry Kasparov, né, que foi um grande campeão mundial de xadrez, aquele que enfrentou aquele supercomputador em 1997 chamado Deep Blue, ele foi um dos consultores das partidas que foram jogadas durante a série. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que muitos canais especializados em xadrez também já reprisaram não só a partida final da série, como todas as partidas que a Beth jogou com seus adversários durante a série. Olha que coisa fantástica. Então, você que curte xadrez, tenta pesquisar aí um pouquinho
Então, você que curte xadrez, tenta pesquisar aí um pouquinho, se você encontra nesses canais, caso tenha curiosidade de saber melhor analisadas cada partida que foi jogada na série, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de dizer que no dia 19 de novembro é comemorado o Dia do Xadrez, né? Em virtude do quê? Do aniversário de José Raul Capablanca, né? Um cubano, grande jogador de xadrez, campeão mundial e que tinha um talento nato para jogar o jogo dos reis, né, gente? Ou seja, ele já nasceu com esse talento para jogar xadrez. Muitos jogadores, grandes mestres, adquirem, né, grande conhecimento com muito treino, muita dedicação, muito estudo. Ele não. Ele diz a lenda que com 4 anos, só de olhar o seu pai jogar xadrez, ele aprendeu, né? E desde lá continuou a jogar. Em pouco tempo já era campeão cubano e depois se tornou campeão mundial. Enfim, foi uma verdadeira máquina de jogar xadrez e um dos seus grandes adversários, né, que começou amigo, depois se tornou adversário, foi também o próprio Alekhine, né? Não há dúvida que Gambito da Rainha fez isso, colocar o xadrez em evidência. Então, gente, não há dúvida que Gambito da Rainha foi uma série que colocou o xadrez em evidência. E assim como alguns outros filmes que falam a respeito desse grande jogo, magnífico jogo, né, fez com que muitos despertassem o interesse de aprender a jogar, ou aqueles que já sabem jogar, de voltarem a jogar um pouco mais. Eu fui um, por exemplo, né, em que se empolga, quer jogar, entendeu? Porque o xadrez eu acho que é um dos poucos jogos que mesmo quando você perde, você ganha. Porque eu acredito que você aprende até mais depois que perde, porque você começa a avaliar os seus erros, analisar as suas jogadas, ver onde você errou, onde você poderia ter sido melhor e tudo mais. Então, gente, fica a dica aqui para você que ainda não assistiu, dê uma chance e assista Gambito da Rainha, tá, gente? E se vocês gostaram, né, deixem nos comentários, quem sabe eu faço um vídeo explicando mais detalhadamente a respeito do jogo de xadrez, né, que não é objetivo hoje falar sobre o jogo e sim da série. Mas é inevitável fazer, né, essa comparação entre um e o outro, porque estão intimamente e diretamente ligados. Vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá? E indicar esse vídeo aos seus amigos, tanto aqueles que gostam, como aqueles que não gostam de xadrez, porque às vezes não gostam porque não conhece, acha muito difícil, muito complicado, jogo para inteligente, não é isso não. É apenas um jogo com muitas regras, mas é um jogo fantástico que você sempre aprende alguma coisa, tá certo? Então, um grande abraço a todos vocês, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.